Muito bem, Toné, ouvintes. Bom, hoje tem sessão na Câmara. O Toné agora há pouco estava falando sobre os decretos do prefeito Leandro Balardim com relação às despesas, né, do município. E tem também a questão do reajuste dos servidores municipais de Cachoeira do Sul, projeto que está na Câmara e que, pelo visto, não vai ter votação emergencial desse projeto. Mas a vereadora Mariana Silva Carlos, do PT, apresentou já uma emenda em que mais ou menos congela os salários do executivo, como o Tonetti disse agora há pouco, o salário do prefeito, vice, procurador-geral, os secretários, aí até tem que ver a questão jurídica se os adjuntos podem ou não também haver esse congelamento de reajuste para que haja uma economia no município e quem sabe reverter aos servidores públicos que uma boa parcela ganha menos de um salário mínimo. Então, está conosco na linha a vereadora Mariana, que vai explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes qual é o intuito desta emenda que ela apresentou. Bom dia, vereadora. Bom dia, Tomás. Bom dia, Toné. Bom dia, os ouvintes. Sim, nós apresentamos essa emenda, né, na semana passada, na quinta-feira. Eu venho participando desse assunto a convite de algumas lideranças sindicais e de alguns servidores. Então, na semana passada, o prefeito, né, aceitou receber essa comissão de negociação salarial. Foi uma conquista, assim, no nosso entendimento, né, porque quando o prefeito definiu esse reajuste de 4,77% e 25% no Vale Alimentação, ele não tinha feito esse momento importante e formal com a comissão de negociação. Então, a partir do momento em que a gente começou a falar sobre isso, né, o prefeito, então, recebeu a comissão e recebeu também os vereadores. E a questão da economia, né, é uma questão que está aí, né, os decretos que o prefeito lançou semana passada também estão aí para mostrar essa necessidade, essa importância, né. E como não teve esse momento de negociação, né, com o executivo, essa proposta não pôde ser apresentada antes, né. Infelizmente, assim, agora, depois que o projeto de lei está na casa, é muito difícil a gente, por exemplo, aumentar o reajuste dos servidores, né, ou aumentar o vale alimentação para R$ 100, que era o pedido da categoria. Então, essa foi uma medida que nós pensamos, né, até porque Neirão e eu já fizemos isso, né, e teve um ano aqui para permitir o aumento real aos servidores. Eu acho que foi um dos últimos anos que a prefeitura concedeu aumento real, né, para o funcionalismo, foi no nosso governo. E foi justamente no ano em que nós retiramos. O Neiron era o prefeito, vereador? Isso. Neirão era prefeito, se eu não me engano, foi 2016. E aí, naquele ano, então, os salários o político ganha subsídio, né? A gente não ganha salário. Então, a emenda, ela retira essa palavra do projeto de lei, né? Eu retiro quem ganha subsídio. Quem ganha subsídio são os agentes políticos, né? Que é prefeito, vice, procurador jurídico e secretários. Retira quem ganha subsídio, então, desse reajuste de 4,77. E Mariana, me a questão permite. dos adjuntos, pode falar, Tomás. Mariana, só queria saber, pelos teus cálculos, né, o que seria economizado que poderia ser repassado para o quadro geral dos funcionários da prefeitura? A gente não sabe muito bem, porque assim, a lei da reforma, ela estabelece que alguns cargos recebem a metade do secretário. Então, seria adjunto, coordenador da Defesa Civil e algum outro que eu não estou lembrada aqui. Mas a lei da reforma está sobre análise, né? Então, daqui um pouco, essa lei pode sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade e ela pode cair, né? Mas, de todo modo, a gente fez um cálculo por cima e a gente imagina uma economia em torno de R$ 200 mil, né, no ano. É pouco, mas muitas vezes, mas se a gente está falando de economia, né, Toné, todo pouco ajuda. O projeto está nas comissões, por enquanto, né? Está nas comissões. Hoje ele vai para a primeira discussão e
não conseguiu as 10 assinaturas necessárias para votar hoje, e então acredito que essa semana as comissões vão se reunir para discutir ele. São três sessões, né, vereadora, para chegar ao plenário? Isso aí, 45 dias. Eu acredito que o líder de governo vai acabar pedindo no fim dessa semana de novo. Sei que tem uma posição da categoria, né? Então agora nós vamos, ao longo dessa semana aí, equilibrando e ajustando esse projeto. Mas qual é o pensamento da vereadora? Que haja emergência na votação ou que, de fato, o projeto tramite, como manda o figurino, todas as 3 sessões, passe por todas as comissões até chegar ao plenário? Eu acredito que ele tem que cumprir o rito, né? Pelo menos passar nas 2 comissões, da Justiça e Redação e da de Finanças e Orçamento. Mas também tem a questão, né, Tomás, de que os servidores também já querem receber esse mês, né? Ainda que uma boa parte dos servidores, como, por exemplo, os professores, né, que ali para os professores o projeto concede 6%, em razão de que esse foi o aumento no piso nacional da educação, e esse recurso, então, ele vem já do FNDE, né, do Fundo Nacional, ele vem já para isso. Então, por isso que os professores recebem um aumento diferenciado. Então quanto mais a gente espera para votar, também mais esse reajuste deixa de chegar para os servidores, né? A expectativa, eu, né, acreditaria que teria efeito retroativo, mas, né, então a gente está ainda avaliando essa questão aí, se pode valer ainda para esse mês, esse aumento para os servidores. Vereadora Mariana Carlos, de qualquer maneira, fica bem claro para os servidores da Prefeitura, inclusive para o quadro de magistério, que seja qual for o momento da aprovação, as vantagens retroagem a 1º de janeiro. Isso. Então, na verdade, não há um prejuízo permanente, há um retardo da correção, pelo menos para a inflação. É isso aí. Ele vale retroativo. Uhum. Na discussão que houve com esse encontro com o prefeito, se viu alguma alternativa para esses servidores que recebem menos do piso, menos do salário mínimo e tem um completivo? Há alguma ideia, algum projeto para que esses servidores passem a receber o valor como manda a Constituição? Não, Tomás. Não teve nenhuma proposta. O executivo reconhece, né, que esse é um problema, que isso está errado. Na prática, eles consideram que as vantagens que estão atreladas ao salário, como, por exemplo, triênios, né, questões que são próprias ali dos direitos dos servidores, eles consideram que isso completa para chegar no salário mínimo básico. E está equivocado, né? Porque isso não é vantagem, não é salário. E então, assim, hoje efetivamente lá quando fecha a conta, lá no salário líquido, eles garantem que ninguém recebe menos do mínimo nacional. Mas por uma questão legal, né? A gente sabe que não é assim que se faz esse cálculo, porque todas as vantagens que o servidor tem são direitos adquiridos. E isso não se mexe. E aí as vantagens elas são sobre o teu básico. Então, por isso que isso faz achatar o salário, isso faz reduzir os vencimentos totais dos servidores. Porque quando tu tem uma vantagem de triênio, por exemplo, sobre um salário básico que está parado, estacionado em R$ 1.300, as suas vantagens também serão a menor. Então, eu lembro que eles falaram isso, né, que tiveram alguns governos que completavam, né, ofereciam um completivo para chegar no mínimo nacional. Mas, na reunião que nós tivemos com o prefeito, essa proposta não foi aceita. Vai-se, pelo menos no ano de 2025, agora esse ano, ficará como está.
Vereadora Mariana, nós temos esses 5 decretos que foram publicados na tarde de sexta-feira, que são basicamente voltados para a questão de controle de gastos, e entre esses a questão da postergação do pagamento de dívidas contraídas pela administração anterior por até 90 dias e também o contingenciamento de majorações e horas extras na prefeitura. Qual é a sua opinião sobre isso? É uma medida drástica, né? Eu não tiro a razão do prefeito, sabe, Toné? Porque realmente é muito preocupante a situação da prefeitura. Agora aí mais um ano de perdas econômicas, né, por conta do clima, uma situação que vem se arrastando há anos. Isso vai refletir, sim, principalmente na receita ali do ICMS, por exemplo, né, não é uma situação só local, né, de Cachoeira, é uma situação do Estado. E várias outras receitas também vão diminuir. A secretária Rita fala num déficit de 66 milhões dentro daquilo que estava previsto de ser arrecadado para aquilo que vai ser realizado, fora outras despesas, né? Quando se assume uma prefeitura, tem todos ali os restos a pagar e tudo mais, né? O que a gente ainda não sabe, isso eu fiz essa pergunta, um pedido de informações para o Executivo, é a cobertura financeira, né, deixada, porque a gente só tem, o prefeito tem falado bastante das dívidas, né, das coisas que ficaram a pagar, mas se fala muito pouco da cobertura financeira que ficou para pagar isso, né, porque é normal ficar a conta de um ano para o outro, né, tem principalmente ali os restos a pagar, né, que são aquelas dívidas que já estão, o serviço já está prestado, ou o produto, o item já está adquirido, o prestador já tem a nota e só falta a prefeitura, então, liquidar. Esse tipo de dívida, ele normalmente tem cobertura financeira, né? Então, a própria ex-prefeita Ângela havia se manifestado nesse sentido, né, de que havia cobertura para isso. Então, eu acho que é um momento, de novo, assim, né, quando fala de não receber hora extra, tu está falando de impedir que servidores que trabalharam agora, né, que já trabalharam, já fizeram essa hora extra, não vão poder receber. Então, eu acho que é injusto o servidor pagar a conta de uma dívida que não foi ele que fez. Os servidores não têm responsabilidade nenhuma sobre as decisões políticas dos últimos governantes, mas, de novo, quem vai pagar a conta é quem está na base da pirâmide, quem está lá operando e trabalhando, né? Da mesma forma, né, eu desconheço, por exemplo, nós desconhecemos, né, quem são realmente esses fornecedores que ficarão sem pagamento. Acho que é complicado, acho que é injusto, né? Tem muito serviço essencial aí, nós estamos prestes a iniciar o ano letivo, e essa semana será de muito calor, uma semana que promete também ter riscos à saúde, né? Então, a revisão de contratos em si, isso não tem a menor dúvida, né? Principalmente ali na questão do lixo, é uma situação que merece ser revisada realmente. Muito bem, vereadora Mariana Carlos, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aí. Vamos acompanhar na sessão da Câmara como anda essa sua emenda modificativa, pretendendo que o reajuste não seja concedido para os cargos políticos. Um bom dia. Bom dia. Obrigado, Tomás. Obrigado, Toné, e bom dia aos ouvintes.